Aqui na frente estão substituindo Vem o aí, calçado. tá bom? É que eles não ficam mais na rua. Você não consegue dar um passo mais para trás, então? Mais pra trás, pra eles poderem ficar em cima da calçada. Só um minuto. Só um minutinho. Todo mundo pronto aí, pessoal? Ainda não, só um segundinho. Por favor, só um segundo. Tudo bem? Podemos? Fazer um relato, depois vocês perguntam? Cinturinho. Sim. Então tá bom. Olha, o presidente está muito bem, firme como sempre, indignado, né, ainda mais com essa notícia da nomeação do seu algoz como ministro da Justiça. Só confirma aquilo que nós já vínhamos denunciando desde o início, que ele mesmo falava. Ele é vítima de um julgamento eminentemente político. O juiz que investigou, que o condenou, agora passa a ser também o executor da pena como ministro da Justiça do próximo governo. É lamentável que isso aconteça, é um escândalo mundial. Aliás, basta ver as manchetes e a abordagem que os jornais internacionais estão fazendo do caso. O Brasil está pagando um outro vexame de novo no campo jurídico, internacionalmente falando. Isso vai ser muito ruim para o judiciário brasileiro, para o processo judicial brasileiro. O processo do presidente Lula está eivado de vícios, ele recoloca de novo qual é a prova da minha prisão aqui, por que eu fui condenado, mas na realidade o próximo ministro da Justiça foi aquele que ajudou Bolsonaro a ganhar a eleição. Impediu o presidente Lula de ser candidato, durante o processo eleitoral soltou uma delação do Palocci que não tinha sido homologada para fazer debate político. O Ministério Público entrou também nessa vibe para fazer debate político, ou seja, Moro ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição. E ficamos mais estarrecidos em saber que o vice-presidente, o vice-presidente eleito com Bolsonaro, atestou hoje no jornal que o Paulo Guedes já tinha convidado, ou já tinha feito acertos prévios com o juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça antes do primeiro turno. Ou seja, as coisas foram encadeadas. Nós gostaríamos de saber desde quando essa articulação com Bolsonaro e Sérgio Moro existe, para que ele viesse a ocupar agora um super ministério. Ou seja, o algoz de Lula está no Ministério da Justiça. Nós estamos reforçando o pedido para que o CNJ paute a denúncia que fizemos como bancada do Senado e da Câmara para investigar o vazamento do grampo que eles fizeram com a presidenta Dilma para impedir Lula de ser ministro. Eu creio que desde lá essa articulação está sendo feita, entendeu? Para desestabilizar e impedir que Lula participasse das eleições. E estamos pedindo para adendar essa denúncia no CNJ, exatamente com os fatos recentes da campanha e agora com essa situação em que Sérgio Moro é alçado a superministro da Justiça. Nós consideramos isso um escândalo. A denúncia internacional vai acontecer, os advogados estão tomando as providências, mas isso só confirma, absolutamente confirma aquilo que nós dizíamos. O processo que condenou Lula é um processo absolutamente político. Está preso aqui não é porque cometeu crime, não cometeu crime. Está preso aqui para não ter sido candidato a presidente, para proporcionar que Jair Bolsonaro ganhasse as eleições. Acho que isso fica evidenciado hoje para nós com esse convite e esse aceite do juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça. Qual foi a reação do Lula ao saber do superministério que o Moro foi convidado? Ele está indignado com isso. Ele disse assim, isso só corrobora aquilo que nós já dizíamos, que meu processo é político. O Moro, ao invés de apresentar uma prova contra mim, aceita ser ministro. Exatamente comprovando a nossa tese de que me condenou por um PowerPoint, me condenou sem ter fato concreto e que estava a serviço de uma causa política. É isso que está em jogo. Eu quero que me digam por que eu estou preso aqui, qual é a prova. E agora estão com outro processo, que é o processo Sítio de Atibaia, que absolutamente não tem prova alguma também. Qual é a prova? O Lula é dono do sítio? Também não é dono do apartamento, não é dono do sítio, não é dono do terreno do Instituto Lula. E está sendo condenado, e está sendo processado por 2 desses e condenado por um terceiro. E o seu algoz, o seu condenador, vira ministro da Justiça, de um super ministério. Gente, isso é muito grave. Eu não sei se as pessoas estão sabendo da gravidade dos fatos que é isso. Isso desmoraliza o judiciário brasileiro.
É muito grave o que nós vimos. E quais vão ser as outras medidas? A senhora comentou já a respeito de algumas para o CNJ. Que outras medidas o PT e os advogados de defesa devem tomar em relação a isso? No âmbito do PT e da nossa bancada, né, que é onde nós podemos atuar. Em relação aos advogados, ao Poder Judiciário, eu falei hoje com o doutor Cristiano e a doutora Valesca, estão estudando todas as medidas, tem que fazer os recursos, terão reunião com o presidente Lula e com certeza farão os pedidos devidos, né, e que são necessários serem feitos para a gente vencer essa falta de isenção e de parcialidade que nós tivemos no julgamento do presidente. Senadora, já tem alguma medida no STF contra essa ação ou até para libertar o presidente? Sim, os advogados com esse fato novo superveniente já estão estudando as medidas que são necessárias. Mas ainda não há uma estratégia definida em relação a isso? Não, eles não falaram ainda as medidas, estão terminando de estudar, são várias, não serão uma só, e vão divulgar com certeza, vão divulgar através de nota, enfim, para esclarecer. Então, nesse terreno eu prefiro que isso deve envolver também a questão da ONU? Ah, com certeza envolve, até porque um fato importante foi a decisão da ONU não ter sido considerada pelo Judiciário brasileiro, nem pelo Supremo, nem por uma outra instância, e ela foi reiterada, então com certeza cabe. Presidenta, como o partido vai se posicionar agora daqui para frente? Como ele vai agir? Ele vai trazer a militância para Curitiba, para estar na resistência? Olha, a resistência nós sempre fizemos e vamos continuar fazendo. A campanha Lula Livre faz parte da nossa vida partidária, e vamos continuar denunciando isso, mobilizando a militância. O que nós queremos para Lula é justiça, nós queremos um processo justo, só isso, um julgamento justo, nada mais, nem mais nem menos que qualquer outra pessoa teria. Só que o que está acontecendo e hoje ficou cabal a prova disso é um julgamento político. Olha, o outro tema que foi discutido na reunião, esse foi o tema prioritário, foi uma avaliação desses primeiros passos do governo Bolsonaro. Quer dizer, de um lado, ele repete a estratégia do governo Collor de criar um Ministério da Economia que reúne o Ministério da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, num único superministério. Qual é o problema desse movimento? É que a experiência mostra que isso dificulta muito a gestão do Estado. O Ministério do Planejamento, além de toda a gestão de pessoal, e hoje está aqui quem era o responsável por essa negociação de todas as carreiras do funcionalismo, negociações salariais, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da gestão do orçamento no dia a dia, é quem faz a interface com todos os ministérios do governo. Então você preserva a Fazenda para cumprir a missão essencial dela, que é o quê? A consistência macroeconômica, a responsabilidade fiscal e o crescimento da economia. Você está sobrecarregando um único ministro, e é um ministro que não tem nenhuma experiência de administração pública. Senão eu acho que ele refletiria muito em fazer uma aventura dessa natureza. E você está desconstruindo o Ministério da Indústria, que esse mês cresceu menos 1,8%. Não tem mais interlocução no governo, eles vão esvaziar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então o que representa isso? A manutenção da emenda constitucional 25, daquele teto declinante dos gastos. Nós vamos ter um ajuste neoliberal selvagem no país. E as consequências sociais serão graves. E a gestão no governo será difícil e complexa. Por isso que você junta justiça, segurança, coloca a Polícia Federal, a CGU, todo um poder político, jurídico, policial na mão de um único ministério, que vai ser a construção de um Estado autoritário, que vai aprofundar esse estado de exceção seletivo que nós estamos vivendo. Eu me pergunto, o que esse ministério tem a ver com aquele discurso do domingo que dizia que os vermelhos seriam presos ou teriam que ser exilados do país? O que esse ministério tem a ver com o que está sendo votado no Congresso Nacional de criminalização como organização terrorista aqueles que lutam por moradia ou lutam por terra, num país que ainda é um dos mais desiguais do planeta, que nós temos uma imensa demanda social. O problema da moradia é um problema de política pública, é de negociação com os movimentos, é de construção de habitação popular. O problema da terra é reforma agrária, é a agricultura familiar, é assentamento, é fomento a que as famílias possam produzir na terra e viver da terra. Não é a questão de polícia, muito menos uma questão de organização terrorista. Isso é um retrocesso brutal na história da democracia brasileira. Então você tem um neoliberalismo selvagem de um lado
e um Estado autoritário que vai aperfeiçoar os mecanismos de controle e de imposição autoritária sobre os setores sociais e com sinalização clara de perseguição da oposição política. Então isso preocupa muito o presidente, tanto para o futuro da economia e do país, futuro da sociedade, quanto o próprio futuro do Estado Democrático de Direito no Brasil. E como que o PT pretende reorganizar a oposição, considerando toda essa discussão que tem havido com o Ciro e até com outros partidos que normalmente sempre estiveram alinhados mais à esquerda? Nós chegamos com 47 milhões de votos, vencemos mais uma vez, ganhamos as últimas 4 eleições presidenciais, fomos para o segundo turno de novo, com uma votação muito expressiva. E se você olhar que nós somos 147 milhões de eleitores e que o candidato vitorioso teve 57 milhões de votos, 62% dos eleitores brasileiros, quase 62%, não votaram nele. A maioria do povo brasileiro, dos eleitores com direito a voto, não votaram em Bolsonaro. Por isso há uma imensa insatisfação na sociedade. 42 milhões de pessoas votaram nulo, ou votaram em branco ou se abstiveram. Então, além dos 47 milhões de votos que votaram em Fernando Haddad. Então nós temos, e uma parte dos eleitores de Bolsonaro votaram por insatisfação, por essa crise de representação política, votaram inclusive com pouca informação, uma campanha que não teve um debate, que o candidato usou todos os tipos de pretextos para fugir de uma discussão transparente. Eu o conheço há 28 anos, chegamos na Câmara dos Deputados juntos, ele não aguenta debate sobre qualquer matéria relevante nesse país, é por isso que ele fugiu. Então o tempo vai mostrar. Infelizmente nós só vamos descobrir isso depois da eleição. E qual é a nossa estratégia? Uma grande frente democrática para defender a democracia brasileira, para defender os direitos, a liberdade de expressão, de manifestação, para defender inclusive a própria imprensa, porque os primeiros sinais não são bons em relação à liberdade de imprensa. E nós tivemos uma relação sempre republicana, o mais amplo respeito à imprensa brasileira. E de outro lado, defender os direitos dos trabalhadores, as políticas de educação, saúde, porque esse ajuste neoliberal selvagem significa retirar, por exemplo, da educação o caráter de ser um bem público, um bem de todos, direito de todo cidadão, e passar a ser uma mercadoria para aqueles que podem pagar. Nós vamos lutar contra isso. E aquela imensa manifestação que nós tivemos, ele não, vai voltar para lutar pelos direitos do povo e em defesa da democracia. Mas e como fazer essa frente democrática com, por exemplo, com o Ciro, por exemplo, que está com um ponto de vista crítico em relação ao PT? Nós vamos chamar todos aqueles que têm compromisso com a democracia e com a defesa de direitos. E todos aqueles vão refletir e vão avaliar, e eu não vou discutir casos específicos. Isso inclui, inclusive, partidos normalmente, tradicionalmente rivais, como o PSDB, por exemplo? Evidente, o PSDB, nós tivemos lideranças importantes do PSDB, que não só sinalizaram o voto em Haddad, alguns não sinalizaram, mas manifestaram claramente a insatisfação, por exemplo, com aquele discurso do domingo, por exemplo, com a ameaça ao Supremo Tribunal Federal. O próprio Fernando Henrique Cardoso teve manifestação. O PSDB, que tem uma memória em Mário Covas, Teotônio Vilela, Franco Montoro, esse PSDB seguramente estará conosco na luta democrática. Agora, há um outro PSDB de Dória, que é um PSDB totalmente alinhado com esse governo de extrema-direita, que o mundo inteiro está perplexo, o mundo inteiro está se questionando que caminho é esse que o Brasil está percorrendo. A liberdade vai vencer o autorismo e a repressão, e a democracia vai derrotar essas propostas autoritárias. É isso que nós vamos lutar. E quem lutou está muito orgulhoso do que fez. Pessoal, acho que encerrou então. Vamos ali para a vigília. Obrigado, viu? Ô, Serginho.